Novamente os ministros, ministro relator e ministro revisor, tiveram nova divergência no tribunal. Qual a consequência dessa divergência para o julgamento? Olha, acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com esse ponto. O público gosta muito de ver duas autoridades trocando farpas, né? É muito bom para a mídia também, é uma boa coisa aparecer na televisão, todo mundo acha divertido as autoridades se digladiando. Mas há dois problemas aqui, eu acho. Primeiro é que no Brasil nós já temos uma tendência a fulanizar a autoridade, ou seja, a gente acha que quem decide, quem detém a autoridade são as pessoas e não as instituições. Então, ao personalizar demais o debate, a gente reforça uma sensação popular de que são as pessoas que estão decidindo e não a instituição. É normal que os ministros divirjam, mas é importante ressaltar que é o STF que está decidindo. É mais importante a decisão colegiada do que uma briga aqui e ali. Isso às vezes fica ofuscado pelo aspecto, claro, da personalidade de cada um. E tem um segundo problema que eu acho ligado a essa personalização excessiva entre Joaquim e Lewandowski, que é a noção de que a qualidade dos argumentos deles, que muitas vezes é muito boa, muito sofisticada, fica em segundo plano diante de suas personalidades. E para o Brasil é importante perceber que é uma instituição que está decidindo questões e não por razões pessoais, mas por razões jurídicas bem sedimentadas de um lado e de outro. Acho importante ressaltar isso para o público. E tenho a impressão que, complementando o professor José Garcês, que o que é visto com maus olhos, né, a absolvição ou o excesso de condenação, na verdade perde-se um ponto muito importante, que é ter a maior quantidade possível de bons argumentos sendo feitos logo no início das votações. À medida em que o relator e revisor tem esse contato mais íntimo com o processo, com as provas, ter esse sistema de contrapontos, então ter um argumento muito bom pela condenação, um argumento muito bom pela absolvição, dá para o restante dos ministros um aparato muito qualificado para que eles mesmos possam selecionar as razões que lhe pareçam mais ponderadas. E é por isso que a gente tem encontrado, como placar geral das votações, meio termo entre essas duas posições que têm realizado esse antagonismo, para que a decisão da Corte tenha se valido das melhores razões. Acho que tem um fruto muito positivo nesse antagonismo. Ok. E essa liderança da ministra novata Rosa Weber? Qual é a consequência dessa liderança dos ministros seguirem o voto dela para o julgamento? Acho que novamente aqui a gente tem que separar a pessoa da ministra da liderança que ela exerce. A ministra tem exercido uma liderança porque compôs um conceito jurídico muito importante, né, que está ligado à noção de delitos de poder. Nos delitos de poder, ou seja, delitos feitos pelos poderosos, nós temos uma espécie de pirâmide invertida. Quem tem mais responsabilidade no crime tem menos provas materiais à sua volta. E quem tem menos responsabilidade tem mais provas materiais à sua volta. Por isso que às vezes no Brasil a gente fica com a sensação que só ladrão de galinho vai preso. Porque aquele que realiza a ação ilícita tem as mãos sujas com as provas. Mas quem ordena a ação ilícita tem condições muito claras de se distanciar dos fatos, não é? A ministra conseguiu articular um conceito jurídico que concilia, me parece, de maneira bastante inteligente, a vontade da população de justiça substantiva, não queremos corrupção, da vontade da população também do devido processo legal, não queremos que ninguém seja culpado sem culpa manifesta. Mas ela propõe uma interpretação que é convincente e por isso os outros ministros estão, me parece, acolhendo, que é o seguinte: nos delitos de poder, quem pode mais aparece menos em certo tipo de prova, mas não é por isso que a conexão causal, que a conexão de autoria não esteja provada. Acho que ela foi feliz na forma de apresentar esse argumento, é um argumento muito importante para o futuro das interpretações no Brasil e me parece que tem sido frutífero como argumento. Aqui, ainda uma vez, eu acho que não é a pessoa da ministra Rosa Weber que é importante, mas a formulação jurídica que ela deu para um problema complexo entre conciliar o desejo substantivo de justiça e a necessidade absoluta de respeito ao devido processo legal.